Azul, já vesti a cor do mês, né? E nós vamos falar hoje sobre câncer de próstata, sobre a importância de você que é homem ir ao médico. Não só em busca desse diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas para cuidar da sua saúde como um todo. E eu estou recebendo aqui no nosso podcast Viver Bem, Dr. Guilherme Ito, que é médico radiologista do Instituto de Radiologia. Tudo bom, doutor Guilherme? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado por me receber. E quem está aqui com a gente também é o Elivelton Castro. Ele é da equipe administrativa do Instituto de Radiologia e também veio bater um papo. Porque ele está ali atendendo os homens que chegam. Eles dão trabalho mesmo? Não, sim. É mais mulher que chega lá para fazer os exames ou os homens vão mesmo carregados pelas esposas? Eles vão carregados. Então vamos bater esse papo. Se você é mulher, fica com a gente. Já compartilha esse vídeo para o seu esposo, para o seu irmão, para o seu cunhado, manda no grupo da família. E se você é homem, fica com a gente. Porque a gente vai falar de temas que são bastante importantes, não só câncer de próstata, mas, como eu falei, a sua saúde como um todo. Doutor Guilherme, vamos começar. Esse Novembro Azul, né? O foco é o câncer de próstata, mas eu já estou vendo aí incentivo para que esse homem vá ao médico, qualquer médico que seja. Isso. De maneira geral, né, a população masculina ela é, digamos assim, arredia, né, na busca pelo serviço de saúde, de uma maneira geral, né? Vários fatores, né, culturais, socioculturais para isso, mas o fato é que o homem, em geral, não procura, né, o serviço de saúde, e quando procura, geralmente já não está em fases iniciais de seja qual for. A situação já está grave. A história, o clássico é isso, né? Então, o Novembro Azul ele é uma campanha análoga ao Outubro Rosa, né? Que se refere ao rastreio de câncer de mama. Inicialmente, quando se elaborou a campanha, ainda havia a indicação formal de rastreio de câncer de próstata na população masculina. Com o passar dos anos, nós percebemos que, abrindo um parênteses antes de prosseguir nessa linha de raciocínio, quando a gente fala em rastreamento, nós estamos falando de detecção de câncer em pessoas assintomáticas, né? Daí o nome rastreamento. Para avaliar se aquela medida de rastreamento é efetiva ou não, na saúde coletiva nós analisamos a população. Sim. Você retira o foco do indivíduo e passa para a população. Então, o objetivo é reduzir mortalidade. Então, os trabalhos eles vão comparar populações rastreadas e não rastreadas, comparar o índice de mortalidade em cada uma delas. A análise retrospectiva, né, mostra que o rastreio específico do câncer de próstata, ele não reduz significativamente a mortalidade na população rastreada. Por isso, e portanto, não há uma indicação formal de rastreio específico para o câncer de próstata. Mas a introdução que a gente fez é importante para essa explicação. A campanha foi mantida porque é uma janela de oportunidade. Na saúde coletiva, outro termo também se fala é acesso aos serviços de saúde. Se você tem uma população que ela, pelos motivos que nós conversamos, ela é resistente ao ingresso na rede de saúde, você não pode fechar as portas, você não pode promover ações e medidas e políticas que reduzam ainda mais esse acesso. Então a campanha se mantém, objetivando um diagnóstico precoce. Então, afinal de contas, existe ou não existe rastreio para câncer de próstata e quem deve fazê-lo, né? A melhor prática atual, baseada em tudo isso que a gente conversou e nesses dados, é que o homem, a partir dos 50 anos ou antes, já eu explico o que é esse antes, procure o médico, como você falou. Certo. Procure o médico e nessa consulta que se faça uma decisão compartilhada em iniciar ou não o rastreio do câncer de próstata. E esse rastreio do câncer de próstata, quais são os exames que fazem parte? Pronto. Na consulta médica, independentemente da especialidade, é feito exame físico.
no contexto da consulta urológica, né, é feito o exame físico da próstata, é o toque retal. É o exame físico que examina a próstata. Então, ele, além da entrevista do médico, né, onde vai se perguntar sobre fatores de risco. Dentre eles, fatores de risco em geral, para a neoplasia. Então, vai se avaliar se o paciente pratica atividade física, se ele está no peso adequado, se ele fuma, se ele é hipertenso, diabético, tem alteração nos lipídios, né, no colesterol, nos triglicerídeos. Se tem casos de câncer de próstata na família, em homens com menos de 60 anos, e algumas condições genéticas específicas, que aí acho que fogem um pouco do escopo aqui da nossa conversa. Então, baseado nisso, você tem essas duas faixas etárias, né, de 50 anos ou 45. E também é interessante que se converse com o paciente sobre um pouco disso que a gente falou há pouco. O diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele reduz a mortalidade específica pelo câncer de próstata, né? Uma coisa intuitiva, e reduz a chance do diagnóstico ser dado num momento que a doença já está avançada. E que você tem menos armas para combatê-la. Eu acho que aí é o X da questão, Isso. né? Quando a gente fala em câncer de próstata e levando em consideração que, de acordo com o INCA, só esse ano serão 71 mil novos casos. Então, eu acho que, se você que é homem, vale a pena ir buscar essa consulta. E aí, o desenrolar da história vai ser exatamente o que você falou, né, doutor Guilherme? É a conversa com o médico. Com certeza. A decisão ela é individualizada. Então, o dado concreto é quem faz rastreamento de câncer de próstata tem mais diagnóstico e tem diagnóstico mais precoce. O diagnóstico mais precoce, ele possibilita mais modalidades de tratamento, né? A contrapartida, que também é sabida, é a morbidade decorrente desse tratamento. Mas isso, veja que nós estamos analisando o indivíduo. E o que eu falei lá atrás é que a saúde coletiva ela pensa na população. E para a população, só essa conversa é uma conversa de promoção da saúde. E que também oportuniza diagnóstico de outras condições que sabidamente reduzem a mortalidade global. Inclusive, o Novembro Azul também é um mês de conscientização em relação ao diabetes, né? E muitos homens nem sabem que tem a doença, e a diabetes também é uma doença que traz tantos prejuízos para a saúde como um todo, para vários órgãos, e acredito que deve ter relação com câncer também, ou não? Sim, fator de risco para neoplasias em geral, né? É o que a gente chama do pacotinho da síndrome metabólica, né? Obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, né? Todos esses são fatores de risco para doenças cardiocirculatórias, são a maior causa de mortalidade no mundo, e também são fatores de risco para tumores em geral. Tanto o Centro de Patologia quanto o Instituto de Radiologia, que fazem parte do Grupo Fleury, vocês iniciaram essa campanha, né? Leve mais cuidado para a vida, convidando as pessoas para realizarem esses exames, que são exames básicos, mas que são o pontapé inicial de diagnósticos mais sérios. Então, como é que está sendo a adesão nessa campanha? Né? O Outubro Rosa já terminou, eu sei que as mulheres estão mais adeptas, mas agora o Novembro Azul chegou. Assim, tem uns descontos especiais, né? Descontos especiais como laboratoriais, como check-up masculino. Check-up masculino, R$100, e o feminino, R$90. Pelos homens está sendo um pouco procurado, mas pelas mulheres estão vindo muitas, né, fazer os exames com a gente. São opções para pessoas que não têm plano de saúde, né? Isso. Recentemente teve alguns pacientes que chegaram e perguntaram: meu plano cobre? Eu disse: não, esse aqui é plano que o paciente vem, você vem, ela até perguntou: é pagar no dinheiro? Eu disse: isso. Desse jeito aí, mais ou menos assim, pagando assim. E ela falou assim: o plano não cobre, certo? Aí ela disse: tudo bem. Aí ficou... Mas são exames que o plano em si ele já cobre, né? É uma campanha exatamente para as pessoas que não têm plano de saúde, que tenham acesso a esses exames. São exames simples, mas são exames importantes, doutor Guilherme?
Eu acho que era também interessante falar que mesmo para as pessoas que têm cobertura, né, de plano de saúde, seguro-saúde, tem a coleta móvel, né, Isso. do CPC. Tem a coleta móvel que o paciente pede, a gente vai até a residência dele, coleta o exame dele e ele tira. Assim, a gente também conseguimos entregar o exame dele pelo instituto, certo? Porque tem algumas pessoas, não, no CPC está fechado lá na unidade da matriz. Está fechado, senão a gente consegue liberar também. A gente vai lá e libera pro paciente. Então, vai no instituto e já resolve tudo. Também. Isso. Olha aí que coisa boa. Mas essa questão do CPC vai até você é fantástico, né? Porque geralmente você vai fazer um exame, você já está nervoso, já tem essa questão de trânsito e não paga nada mais por isso. Não é isso? Não paga nada não. Só agendar e a equipe vai na própria casa. Isso, agendando pelo WhatsApp, né? Que é o 84 40 04 32 20. Ou se não pelo site, né? www.institutoradiologia.com.br ou www.centropatologia.com.br. Essa campanha, a gente está vendo os exames, mas ela estimula também o homem ao médico, porque ele precisa ter a solicitação dos exames para fazer. Então, ele tem que ter uma consulta antes. Sim, como a gente conversou, né, anteriormente, tudo começa pela entrada na rede de saúde, né, no serviço de saúde. Então, inicialmente tem que ter a consulta médica, né? Como eu falei, a melhor prática atual é a decisão compartilhada, né? E dentre isso veja que tudo uma palavra que resume tudo isso é acesso, né? Então, tem que ir ao médico. O homem não vai ao médico, né? Ele vê nisso, ó, comparar o Outubro Rosa com o Novembro Azul, o azul está perdendo de goleada, né? Isso. Então, a gente cria mecanismos de facilitar o acesso. Colher o exame de sangue, que no caso aqui do contexto do tumor de próstata seria o PSA, né? Que é o antígeno prostático específico, colhido em casa ou no trabalho, onde quer que a pessoa esteja. Tudo isso para tentar dar uma forcinha, né? Estimular que o homem entre na rede de saúde. Olha, eu vou dizer para as mulheres, você já marca o exame, deixa o seu marido dormindo. Quando ele acordar, não tem nem como fugir, porque a equipe já vai estar lá para fazer o exame. Exatamente. Essa praticidade é uma arma, a gente tem que recorrer a todas as armas. Vamos falar também dos exames de imagem do Instituto de Radiologia? Só um pouquinho, Elivelton, esses exames de imagem também estão dentro da campanha? Não, são 50% de desconto no exame de imagem, certo? Então, vai no médico, procura o Instituto de Radiologia e aí você vai saber todas essas informações. Isso. Quais são os exames de imagem que fazem parte desse rastreamento do câncer de próstata, né, no caso? Sim. Bom, no rastreamento, o papel principal é do exame de sangue, do PSA e do exame físico, né, do médico. Quando a gente já passa para uma outra etapa, né? Aí a gente já trabalha com praticamente todos os métodos de imagem, né, disponíveis, passando da ultrassonografia, passando pela tomografia computadorizada, ressonância magnética e até mesmo os exames de medicina nuclear. Só voltando um pouco no rastreamento, muitas vezes o médico ele opta por pedir um ultrassom da próstata pela via abdominal, né, que como se fosse um ultrassom de abdômen, para ter uma estimativa mais precisa do tamanho da próstata, né? Muitas vezes é feita uma relação entre o valor do PSA, que é dosado no sangue, e o tamanho da próstata. Isso é uma maneira de refinar o PSA, de tornar ele mais informativo, né? Sobre aquele valor, se aquilo é mais suspeito ou menos suspeito. E aí esses outros exames, eles entram como exames diagnósticos, né? Exame onde você já procura uma doença baseada em uma suspeita, né? Eu sei que lá no Instituto, no Grupo Fleury, vocês investem muito na qualidade de equipamentos. Isso faz diferença para esse resultado? Com certeza, com certeza. Em todos esses métodos, né? Passando do ultrassom até a ressonância magnética, você tem um aparelho de qualidade que produz uma imagem adequada para o diagnóstico, é fundamental, né? Então, uma imagem de baixa qualidade, não importa quão bom seja o médico radiologista que
que vai analisá-la, né? Com certeza pode deixar a desejar no resultado. E lá felizmente, a gente conta com uma estrutura muito boa, né? Nesse ponto de vista, né? Os aparelhos de ultrassom são uniforme, né? Todos os aparelhos de ultrassom de todas as unidades do Instituto de Radiologia são da mesma marca, do mesmo modelo. Isso garante uma homogeneidade maior, né? A tomografia temos fabricantes diferentes, modelos diferentes, mas também tem protocolos de calibração, tudo é seguido certinho. E na ressonância magnética, que é um exame que tem um papel um pouco maior, né, no contexto do câncer de próstata, né, seja diagnóstico, acompanhamento do tratamento, a gente costuma ser bem chato, né, com a parte técnica para garantir que as imagens sejam boas e que a gente tenha o melhor resultado possível. Ótimo. Com relação aos valores, né, desses exames, pode entrar em contato com a central de agendamento e lá será informado, não é isso, Elivelton? Os valores e o valor do desconto. Isso também. Raio-X, ultrassom, ressonância, todos eles. Então, entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou ligando também, que é o 84 4004 3220, entrando em contato com a gente, ou até mesmo pelo site, né? Que é o www.institutoradiologia.com.br ou www.centropatologia.com.br. Ótimo. Doutor Guilherme, com relação aos exames no acompanhamento do tratamento, esse homem que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, quais são os exames que fazem parte desse caminhar no tratamento e provavelmente depois nesse acompanhamento, né? Isso. Um pequeno passo atrás, que é o diagnóstico. Então, a gente falou de rastreamento, conversou um pouco sobre rastreamento, o que é rastreamento, e aí vamos para o diagnóstico. Então, vou criar uma história fictícia. Então, o paciente foi lá, viu a propaganda feita por Elivelton, se interessou, marcou o exame, fez o PSA e vamos supor que ele fez também ultrassom, né? Então, ele tem uma próstata, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma próstata de umas 30 gramas e um PSA de 6/7, né? Então, e no exame físico, o médico dele tinha achado uma área suspeita no lado direito da próstata, né? Ao exame físico. Então, com essas informações, agora você já tem uma suspeita. Bom, tem alterações no exame físico, tem alterações laboratoriais. Então, agora vamos para o diagnóstico, né? Em oncologia, o diagnóstico, ele requer um pedaço da lesão, né? Então, que ele é obtido através da biópsia. Especificamente no caso da próstata, a ressonância, ele é um método importante porque ele auxilia e ele refina esse diagnóstico. Certo. Então, numa situação assim, de melhor cuidado possível, o paciente poderia fazer a ressonância e em seguida fazer a biópsia. Uma ressonância normal ou com apenas achados benignos, que é a chamada próstata crescida, né? Que é a hiperplasia benigna da próstata, você pode até mesmo se adiar um pouco essa biópsia. Agora, quando você tem um achado positivo na ressonância, então uma lesão que é suspeita, você vai para a biópsia de próstata, que nós também fazemos, no caso eu faço as biópsias, e sempre que o paciente ele tem essa biópsia pregressa, isso me ajuda a direcionar a biópsia. Porque os fragmentos que nós colhemos, eles são fragmentos bem pequenos, eles são fiozinhos. São pequenas amostras de toda a próstata. Não dá para você contemplar a próstata inteira. Você não vai retirar a próstata, vai tirar alguns fragmentos. Certo. Existe a possibilidade de uma biópsia falso negativa. O que é isso? A biópsia veio negativa e o paciente tem a doença que não foi detectada. É possível. Com a ressonância, essa possibilidade é muito reduzida. Você vai exatamente no local. Isso. Que tem, teoricamente, um tumor. Isso. E aí, uma coisa interessante, que é uma
no serviço privado é uma exclusividade do Instituto de Radiologia, tá? Acho que é feito no Hospital Universitário, no Alfred Lopes, mas na saúde suplementar, na privada, só no Instituto de Radiologia, só no Fleury, nós temos a biópsia de próstata com fusão de imagens. O que é isso? Aproveitando que nós temos a aparelhagem, todos os equipamentos com uma tecnologia boa, né? Então a gente consegue fazer através do software, processamento de imagens, nós sobrepomos a imagem da ressonância com a imagem do ultrassom em tempo real. Esse ultrassom já é outro ultrassom, é o ultrassom transretal, né? Então, a via de acesso, né? Como é que eu vou tirar o pedaço da próstata? Aleatoriamente? Não. Eu faço um ultrassom através do reto do paciente. A próstata ela fica numa posição que ela fica encostada na parede anterior do reto. Então, colocando o transdutor do ultrassom ali, eu estou vendo a próstata de trás para ela, mas eu consigo visualizar. Então, a gente usa essa fusão de imagens e você garante com uma precisão altíssima que você vai retirar fragmentos daquela lesão. Obviamente que também são feitos fragmentos do restante da próstata, né? Pode existir uma lesão ali que não foi detectada na ressonância. Mas, prosseguindo nesse caso clínico, nessa historinha fictícia que a gente contou, no melhor cuidado possível, esse é o caminho. O paciente vai lá da marcação do PSA até a decisão médica de fazer a biópsia, com a ressonância antes. Mesmo os pacientes que o médico não solicita a biópsia com fusão de imagens, se ele tem alguma ressonância da próstata, seja da nossa instituição ou não, eu sempre faço. Solicita, né? Eu sempre faço. Aí, nesse caso, a gente chama de fusão cognitiva. Eu não uso o software, mas o que é que eu faço? Eu deixo a imagem da ressonância aqui aberta no monitor do meu lado e eu vou comparando com o que eu estou vendo no ultrassom em tempo real. Então, de toda maneira, eu sempre faço. Só não faço quando a ressonância anterior não existe, né? Então, a importância dessa biópsia, o que é analisado na biópsia? O câncer, ele tem nome e sobrenome de qualquer região do corpo. Então, na biópsia, você primeiro tem a confirmação que é uma doença neoplásica ou não, sendo um câncer de próstata, que o tipo mais comum, chamado de adenocarcinoma, né? Sendo adenocarcinoma de próstata, você usa classificações celulares, algumas vezes até moleculares, para dar esse sobrenomezinho dele. Então, aí é outro médico, o médico patologista, que vai pegar esse fragmento, né, vai fazer a análise e vai subclassificar o câncer de próstata em diferentes grupos. É uma classificação que, por vez por outra, o pessoal pode se deparar com a classificação de Gleason, né? Então, você tem os tumores com um grau menor e um grau maior. Quanto maior o grau, maior o risco do tumor e maior o potencial de agressividade da lesão. Essa informação volta para o urologista e, eventualmente, para o oncologista clínico para se decidir qual vai ser a modalidade terapêutica. Hoje nós temos um leque amplo, né? Da cirurgia, passando para radioterapia, quimioterapia, tratamento hormonal e algumas técnicas mais avançadas, que é do pessoal da radiologia intervencionista, que são tratamentos direcionados, né? Não cirúrgicos, mas também são tratamentos de alta eficácia. Mas para isso, tem que ter a biópsia, tem que ter o nome e o sobrenome do tumor. E para isso tem que ter a consulta. O médico lá atrás. Exatamente. Tudo começou lá. Então veja que a gente foi bem fundo, né, no manejo do tumor de câncer de próstata, mas são elos de uma corrente. Se o anterior não existe ou se quebra, ele não continua. Daí a palavra que eu frisei anteriormente, é acesso. A gente tem que promover acesso à saúde, né? Independentemente dessa discussão de tem indicação, não tem indicação de rastreio, bem, isso é até uma importância até menor, por incrível que pareça. O principal é você ter acesso ao serviço de saúde, passar pela consulta médica.
Ótimo. Aí quem está assistindo aqui esse nosso bate-papo está pensando, uma esposa que está vendo para o marido, quero marcar para o meu esposo fazer esses exames. Como é que ele tem acesso e qual é a documentação necessária, Livelton, para que esses exames possam ser realizados? Esses exames de laboratoriais não precisa de guia médica para fazer, por causa dos descontos, certo? Entra no nosso Instagram do Centro de Patologia ou do Instituto e ou liga para nós pelo telefone ou fala conosco via WhatsApp, certo? Que é o 84 4004 3220. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo você vai ter todos os contatos para facilitar a sua vida. E para a gente terminar esse bate-papo, doutor Guilherme, você que realiza essas biópsias, está direto ali com esses pacientes, vendo os resultados positivos, os resultados negativos. Se você fosse comparar a cada 10 exames, né, quantos já estão aí em estágios avançados? Olha, eu teria um pouco de cuidado em fazer essa análise, porque... Seria uma análise mais superficial? Não, né? porque eu trabalho com uma população que já passou por uma triagem. Quando chega na biópsia... Já são os pacientes que foram diagnosticados, realmente. São os pacientes que ele tem suspeita, né? Tem pacientes que têm suspeita. Todo procedimento médico, seja uma biópsia percutânea, né, como a gente faz, ou transretal, ou uma biópsia cirúrgica, né, ela tem que ser bem indicada, né? E a indicação, ela passa por esses fatores que nós conversamos anteriormente, né? Tudo inicia na primeira consulta, né? No exame físico do médico, na entrevista médica, na avaliação dos fatores de risco e os exames complementares, né? O PSA, que é o primeiro deles, e os demais exames de imagem. Então, eu teria um pouco de cuidado em fazer essa análise, porque eu já estou trabalhando com uma população que ela é pré-selecionada. Então, veja... Já foi detectado algo de estranho nos exames iniciais? Já havia uma suspeita clínica ou laboratorial ou por imagem. E, da mesma maneira, tem um pouco a ver com isso que você perguntou, uma coisa que eu também presto atenção. Qual é, individualmente, a minha taxa de falsos positivos, falsos negativos e verdadeiros positivos, né? Que são, respectivamente, o paciente que... Falso negativo, o paciente que tem a lesão, a biópsia não foi capaz de detectar. Verdadeiro positivo, o paciente que tem a lesão e a biópsia detectou. Esse é o que a gente sempre espera, né? E, eventualmente, o paciente falso positivo, que é uma situação que é mais exótica, digamos assim, que é o paciente que ele não tem um tumor agressivo e que na interpretação da patologia, aí já foge um pouco do meu escopo, né? Mais com o pessoal da patologia, que eventualmente achou-se que era um subtipo mais agressivo, enfim. Mas, então, sempre quando você olha para interpreta um dado que ele tem um viés anterior, você pode ter uma interpretação errada. Tem que ter um pouco de cuidado, né? Dá para conectar com o início da conversa, que foi por que não há mais indicação formal de rastreio de tumor de próstata. Inicialmente achou-se que o rastreio, de maneira análoga ao rastreio para tumor de mama, seria capaz de reduzir a mortalidade geral. Mas não foi, né? Então, talvez os primeiros trabalhos tivessem vieses na seleção dos pacientes que foram analisados. Talvez não tenha sido separado quem era alto risco e quem não era. Certo. Quando você não separa alto risco de baixo risco, vamos supor que você montou um grupo de pessoas que é predominantemente alto risco. Bom, seu resultado final de redução de mortalidade vai ser maior. Se você pega uma amostra da população que ela é homogênea, que ela inclui todo mundo, que é o objetivo do rastreio, esse é o dado que você quer analisar. Agora, o
que é que torna um paciente de alto risco para o câncer de próstata? Tem alguns fatores Sim. de risco que esse paciente que está assistindo aqui, não, eu vou em busca dessa consulta, eu vou saber se realmente eu tenho ou não câncer de próstata. A gente pode dividir os fatores de risco em dois grupos. Fatores de risco para câncer em geral, para neoplasias em geral, e fatores de risco específicos, né? Os fatores de risco em geral são os mesmos para as doenças cardiovasculares. Cardiocirculatórias são a maior causa de mortalidade, né, no mundo, de maneira geral, que são sedentarismo, sobrepeso, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, né, alteração no colesterol, nos triglicerídeos, então álcool, tabagismo, né? Nosso próprio estilo de vida ocidental, né? De maneira geral, são fatores de risco para a neoplasia em geral e para as doenças cardiocirculatórias. Especificamente para o tumor de próstata, você tem histórico familiar, né? Então, paciente que tem familiares que tiveram diagnóstico de tumores de próstata abaixo de 60 anos e algumas mutações genéticas específicas, né? Então, mutação dos genes BRCA1 e 2, que curiosamente também são do câncer de mesmo mama? do câncer de mama. E é uma síndrome que chama síndrome de Lynch, que é uma coisa mais específica, é uma doença familiar, que os pacientes têm vários pólipos intestinais. Então, mas, independentemente disso, eu quero sempre gerar uma coesão aqui nessa conversa, que é voltar para o acesso e para a oportunidade de diagnosticar esses outros fatores de risco que servem para neoplasias em geral, incluindo próstata e as doenças cardiocirculatórias. Doutor Guilherme, deixa aqui a câmera desse podcast para você falar olho no olho para esses homens que estão assistindo. Qual é o recado que fica nesse Novembro Azul? O recado é acesso aos serviços de saúde, né? Eu poderia aqui ter adotado uma outra postura, né? Mas eu sempre gosto de colocar as informações corretas e as claras, né? Então, a intenção não é fazer entre aspas, um terrorismo, né? sobre o tumor de próstata, tampouco afastar a busca pelo serviço de saúde, porque você pode ter interpretado tudo isso que eu falei como não tem indicação formal de rastreamento, então não vou fazer. Mas a mensagem não é essa, a mensagem é acesso. A campanha se mantém e todas as outras medidas se mantêm para que você, homem, procure os serviços de saúde. A oportunidade vai ser de diagnosticar outras doenças, incluindo o câncer de próstata. Ótimo. Elivelto, e você? Está pronto para acolher os homens que irão chegar aí em busca desses exames, desse diagnóstico? Sim, a gente tá preparado para eles virem fazer fazer todo o acompanhamento, né, conosco, sem se esquecer de que não tenha medo, não é como o doutor mesmo falou aqui, não é coisa de outro mundo, né? Pode vir que nós estamos lá aguardando eles. Tratar com todo carinho, Isso. sem pânico, né? Sem causar terror, né? Como o doutor Guilherme falou. Mas que você, homem, você possa dar esse passo e saber como é que anda a sua saúde. Não é um check-up geral, né, doutor Guilherme? Isso. É promoção de saúde. Mais do que isso, é promoção de saúde. Envolve os diagnósticos quais sejam, né? Mas promoção de saúde, né? Então, conversar sobre isso é uma medida de promoção de saúde. Facilitar o acesso é uma medida de promoção de saúde. E ter acesso a informações corretas, né? Vez por outra, nós da imagem sofremos um pouco com desinformação, né? No rastreamento do câncer de mama, vez ou outra, temos que vir à tona e reexplicar coisas que já, né, foram estabelecidas e explicadas há muito tempo, mas que
A gente vive num momento de... A informação ela é difusa, o que é muito bom, mas ela tem pouca curadoria. Isso é muito ruim. Então, acho que o nosso papel aqui hoje é... Talvez o nosso papel principal seja trazer uma informação correta. Independentemente do desfecho, dos diagnósticos, é importante saber. Né? Verdade. E o primeiro passo para o saber é estar ali, frente a frente com o médico. É buscar informação. Ótimo. Muito obrigada, doutor Guilherme. Muito obrigada, Elivelton. Quero até aqui, né, em nome do Viver Bem, parabenizar todo o Grupo Fleury, a equipe do Instituto de Radiologia, a equipe do Centro de Patologia por essa campanha. Promover esse acesso é muito importante, né? E muita gente não tem realmente acesso a esses exames. E você ter esse leque de exames num valor que é acessível para tantas pessoas, né, ajuda bastante. Então, eu quero parabenizar o Fleury, Instituto de Radiologia, Centro de Patologia. E eu espero que esse nosso bate-papo aqui tenha plantado aí uma pulguinha atrás da orelha de você, homem, que está acompanhando essa entrevista. Vá ao médico, saiba como é que está a sua saúde. Obrigada e até o próximo podcast Viver Bem.